Gospel News. Muito bem, estamos agora no nosso bloco de entrevista temática e esse é o ponto alto do nosso programa. E eu tenho hoje o privilégio de receber aqui o professor Antônio Delson. Ele vai estar assim conversando conosco e lembrando para você que o tema do mês é Cristianismo depois de 2015 anos. E o professor Antônio Delson vai estar falando sobre isso, vai estar fazendo uma análise geral, mas focando no evangelismo atual. E sem mais delongas, eu quero já passar a palavra para o professor Antônio Delson. Ele vai estar assim, dando as suas considerações iniciais e vai estar falando sobre o que o motivou a sugerir esse tema para que nós pudéssemos assim estar compartilhando com você, meu caro internauta, tá bom? Professor Antônio Delson, a palavra é sua, fique à vontade. Eu gostaria de cumprimentar a todos e também agradecer, essa oportunidade que nós temos de falar para os nossos internautas. Bem, respondendo a sua pergunta, o cristianismo depois de 2015 anos, essa foi uma escolha assim, baseado numa necessidade de uma autorreflexão e de uma autoavaliação, sobre o cristianismo que todos nós estamos vivendo hoje. Então, a base da nossa discussão nesse mês é exatamente levar a todos, inclusive eu mesmo, a avaliar como está a nossa prática cristã, comparando com o cristianismo de Jesus Cristo. Eu quero, inclusive, falar um pouco sobre o currículo do professor Antônio Delson, ele que é professor do Departamento de Física aqui na UFES, onde estamos fazendo essa entrevista. Ele também é graduado ou bacharel e também mestre em Física. Ele também é doutor em Dinâmica Orbital, na área de satélites. E também ele é pós-doutorado em Dinâmica Orbital, com ênfase em detritos espaciais. Também é pastor da Assembleia de Deus no Parque Panorama, aqui na cidade de Feira de Santana, e também é professor de seminários teológicos, bem como coordenador do seminário CETAD, de Orléans, na França, e também de Milão, na Itália. Um seminário modular, à distância, que ele também coordena. Então, penso que é uma pessoa capacitada para falar sobre o tema proposto. Professor Antônio Delson, fique à vontade para começar a discorrer sobre o assunto, porque eu tenho certeza que os internautas estão ávidos, não é? O público do Gospel News é um público interessado, tenho certeza que estão, assim, ávidos por aprenderem mais nessa oportunidade. Fica à vontade. Ok, pois não. Na realidade, como eu disse, o cristianismo, depois de 2015 anos, talvez os internautas possam estar perguntando, mas por que 2015 anos se estamos em 2010? Na realidade, a gente sabe pelos cálculos corrigidos que a ciência faz do nosso calendário, provavelmente Jesus Cristo tenha nascido 5 anos antes de Cristo. Então houve um erro aí de 5 anos, a gente pode até um outro dia entrar nesse detalhe. Mas na realidade, quando eu digo depois de 2015 anos, eu estou me referindo ao cristianismo que vivemos hoje. E explorar essa ideia é, na realidade, mais do que necessária devido ao que estamos vivendo na atualidade, em plena virada do século XX, para o século XXI. Então, é no sentido de uma avaliação e até autoavaliação, porque todos nós que dizemos que somos cristãos, nós fazemos parte de sistemas religiosos, que se autodenominam cristãos, mas por conta disso nós precisamos estar atentos para fazer uma reflexão sobre, uma vez dentro desses sistemas, se realmente estamos vivendo o cristianismo que Jesus Cristo falou, ou que Jesus Cristo fundou. Então, falar de cristianismo é falar do reino de Deus instalado aqui na terra. E esse reino tem um rei e tem também seus súditos. A primeira pergunta que é interessante é a seguinte: neste reino, o rei é um servo, demonstrou ser um servo, e veio aqui servir a toda a humanidade. E a pergunta é, se esse rei é um servo, então o que seriam os seus súditos? O que seriam os seus súditos, que somos nós, que dizemos que somos cristãos? Então, nesse sentido, me parece que o cristianismo ele impõe um estilo de vida que, na realidade, ele vem contra a cultura existente, aonde é feito todo
uma ênfase no ser servido e não no servir. E as pessoas da cultura, digamos assim, mundana, elas enfatizam muito mais o ter do que o ser. Porque o ter, de acordo à lógica e à cultura mundana, é que faz as pessoas se tornarem, entre aspas, importantes e serem servidas. E aí entra a seguinte questão: e nós, que dizemos que somos cristãos, nós estamos usando essa lógica, essa cultura, né, reinante aí, ou estamos vivendo a cultura de Jesus Cristo? Eu vou ler um versículo da Bíblia. O apóstolo João, o Espírito de Deus usando ele escreve, 1 João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a grande pergunta. Eu estou em Cristo? Eu sou cristão? Se a resposta é sim, então você, internauta, nós, eu particularmente, que estou falando, devo viver como ele andou. Viver como ele andou é usar a lógica de Cristo. Eu preciso, nessa discussão, definir o que é cultura. Eu entendo que cultura é pensar como. Cultura é pensar como. Então, o cristianismo, ele é uma contracultura quando relacionamos com a cultura estabelecida aí no mundo que vivemos. Então, eu tenho que pensar como Cristo pensa exatamente aqui. Então, essa é a nossa primeira, como é que eu diria, nossa primeira abordagem. Se a gente vê o relato em Atos, a igreja primitiva, né? Vamos falar no início do cristianismo, Atos 4, 36, 37, até 5, 16, aparece ali as pessoas da outra cultura mundana, sendo atraídas, né? A Bíblia diz que muitos se converteram porque viam. Agora, viam o que nessa igreja fundada por Jesus Cristo? Viam as expressões do poder de Deus em ação. Expressões do poder de Deus em ação. Quais expressões? A generosidade, a sinceridade, a honestidade, a união dos membros daquela comunidade e, particularmente, o caráter das lideranças. Essa é, digamos assim, a grande questão que nós precisamos voltar lá nesse passado aí para aprender. Você pode dizer, sim, mas sempre onde vai ter pessoas, sempre teremos imperfeições, mas é lógico que sim, imperfeições sim, mas não significa que os imperfeitos vão, por causa das suas imperfeições, abandonar aquilo que o seu Cristo disse. Então, reino de Deus, ele não está, as pessoas não estão ali, ou então está acolá. E o próprio Jesus disse, olha, quando disserem que o reino de Deus está lá, ou está acolá, ou está ali, na realidade não está lá não, nem está aqui. O reino de Deus, ele está, como o próprio Cristo disse, dentro de nós. E essa questão de estar dentro de nós, ela nos leva realmente a uma reflexão, depois de 2015 anos. O reino de Deus está dentro de nós e ele está se expandindo, alcançando outros, inclusive, aí vem a vertente evangelística, ou o reino de Deus está dentro de nós sufocado porque estamos substituindo a cultura desse reino de Deus por uma cultura importada do mundo que jaz no maligno. Essa é a grande questão. E aí vem todos esses sistemas religiosos que se dizem cristãos em pauta, né? A pergunta é, o catolicismo, com todo o respeito, né, às suas lideranças, à sua história, à sua contribuição, o catolicismo é cristianismo de Jesus Cristo? O protestantismo é cristianismo de Jesus Cristo? Essa é a grande questão. Eu, particularmente, sou protestante, nós somos protestantes. E a base do protestantismo foi sair de uma igreja que, segundo os fundadores do protestantismo, uma igreja que não estava seguindo, vamos dizer assim, a lógica de Cristo. E hoje, depois desses séculos que se passaram, depois da reforma, em qual posição nós estamos? Melhoramos? Pioramos? Qual é a lógica que nós estamos usando? Eu vou deixar você me fazer uma pergunta.